É oficial, gente. Kevin Feige já falou que após Vingadores Guerras Secretas, nós estaremos entrando na saga mutante do MCU. Isso quer dizer que não vai ser apenas um grande reboot para reestruturar todo o universo Marvel, mas ele quer fazer algo como se os mutantes sempre estivessem presentes nos acontecimentos da Terra 616 do MCU. Mas se eu dissesse a você que o MCU pode usar muitos elementos de X-Men Evolution para aplicar pelo menos no primeiro grande ciclo dos mutantes no cinema. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, gratidão por estar aqui. Eu espero que você se inscreva, curta, comente e compartilhe, porque isso vai ajudar muito na divulgação do nosso trabalho e consequentemente vai nos incentivar a produzir vídeos com maior qualidade para vocês. Então não deixe de se inscrever e vamos lá. Bom, o fato dos mutantes sempre estarem presentes no universo 616 do MCU não é muito difícil de ser resolvido. Se a gente for analisar muito bem toda a história de X-Men Evolution até o seu clímax, tudo foi muito bem construído, a partir do momento que partiram da premissa de que existiam poucos mutantes e, portanto, Xavier ocultava a existência desse grupo justamente para que, alegando que a humanidade não estava preparada para enfrentar um novo passo da evolução humana. Bom, de fato a Marvel pode adotar esse argumento que os mutantes sempre existiram, mas em menor quantidade, mas o uso excessivo das joias do infinito talvez tenha causado aí uma grande irradiação de energia que veio a despertar o gene mutante em muitas pessoas, e aí então ficaria muito difícil esconder a existência dos mutantes. Partindo desse pressuposto, nós temos toda a trama dos X-Men entrando desde recrutar novos integrantes para a equipe e prepará-los para a grande ameaça do mundo, que nesse caso nós não estamos falando de alienígenas, nós não estamos falando de, por exemplo, um grande vilão que veio do multiverso. Podemos até abordar vilões com essa temática, mas pelo menos em um primeiro momento seria interessante trazer uma coisa mais terrena dentro do universo dos mutantes. E aí nós poderíamos fazer uma série de sequências do filme dos mutantes, desde os filmes originais dos X-Men mesmo, trazendo aquela equipe consolidada com os medalhões de peso, Jean Grey, Tempestade, Ciclope, Wolverine, Magneto, Mística, trazendo esse elemento, mas em paralelo a isso, que já que temos o Deadpool aí, e provavelmente ele vai ficar aí beirando aí esse multiverso, mas depois de Guerras Secretas e a apresentação da equipe dos X-Men do MCU, eu acredito que ele vai integrar de fato ali a situação dos mutantes no cinema. Aí sim, né, teremos aí possíveis desdobramento das equipes dos X-Men, o que nós não tivemos, como X-Force, X-Factor, Excalibur, a própria Irmandade de Mutantes. Então seria interessante ou ter filmes ou séries paralelas que formem esse universo mutante, abordem a história para um desenvolvimento final. E aí o que seria esse desenvolvimento final? Sem sombra de dúvidas, tal qual o Thanos apareceu desde a primeira cena pós-crédito do lado de primeiro Vingadores, os X-Men precisam de uma ameaça à altura. E eu, na minha humilde opinião, X-Men Evolution fez com o Apocalipse o mesmo que a Marvel veio fazer quase praticamente 10 anos depois com o Thanos, ou mais de 10 anos aí, me perdi nas datas, com o Thanos na franquia dos Vingadores, ou seja, implementando elementos de que essa ameaça estava chegando para desenvolver só daqui a muitos anos. Então seria muito interessante a gente ver em um filme dos X-Men as chaves do Apocalipse, né? Em Evolution, essas chaves foram desde artefatos místicos, né? Como também o uso de alguns mutantes específicos, vide Mística, Magneto e a própria Vampira, que foi a chave principal, né, da libertação do Apocalipse. Isso seria interessante de ver, até porque poderíamos explorar durante anos o desenvolvimento dos personagens, né? Abordando sagas já conhecidas, mitologias já conhecidas e trabalhando bem esse lado político dos X-Men, até chegar ao confronto com o Apocalipse. E como isso se daria? Eu acredito que X-Men Evolution tem elementos que podem ser muito bem aproveitados. Temos aí o mutante Mesmer, um mutante que foi
que ganhou muita popularidade em X-Men Evolution, que poderia aparecer nos primeiros filmes dos X-Men, manipulando, por exemplo, outros mutantes, tal qual fez com a Jean Grey e outros, né, para recuperar aí artefatos, usar a personagem da Moira para estudar esses artefatos, que levariam à libertação de um antigo mutante, uma espécie de profecia, misturando religião com ciência. Mas também teríamos aí o uso de mutantes específicos, como a Vampira e a própria Mística, que tem essa característica aí de sempre ser uma personagem dúbia e não dá muito para confiar nela, para trazer o Apocalipse de volta. A partir do momento que o Apocalipse retorna, né, nós temos simplesmente como se fosse um Vingadores Guerra Infinita. Os heróis perderiam, tal qual perderam na terceira temporada de X-Men Evolution, né? Ele conseguiria derrotar todas as equipes dos mutantes ali formados, e a partir disso realmente entraríamos na saga do Apocalipse, em que ele tentaria implementar o seu governo, onde apenas os mais fortes sobreviveriam, e a partir disso ele iria começar a sua ascensão. Alguns confrontos iriam ter com algumas supostas baixas, tal qual o Magneto, o próprio Professor Xavier. Poderíamos ter o próprio Arcanjo surgindo aí para ser o cavaleiro clássico, né, para relembrar os quadrinhos, como também Mística, né, fazendo parte disso, desse grupo de 4 cavaleiros. Então teríamos aí essas 4 figuras surgindo, que são sempre muito citadas, né, em qualquer saga do Apocalipse, que ele acaba aumentando os poderes dele, e aí dividiríamos justamente essas batalhas pelo globo da Terra. Então misturaríamos equipe X-Men com Irmandade, X-Force com X-Factor, novos mutantes ao lado de Irmandade e X-Men. Misturaríamos aí uma grande massa, tanto de mutantes apresentados em séries, vindo para a tela dos cinemas, enfim, para enfrentar a grande ameaça que seria o Apocalipse. É claro que combinaria com a derrota dele, mas não sem um grande preço, não sem o governo, né, vendo o potencial destrutivo que essa nova espécie pode trazer com grande poder e não utilizando da forma adequada. E aí sim entraríamos em um novo ciclo, que aí poderíamos abordar já a questão mais da viagem no tempo dos X-Men, como X-Men Dias de um Futuro Esquecido, fazer mesmo essa situação para trazer também elementos, por exemplo, de futuros alternativos, personagens de linha do tempo, de linhas do tempo alternativas, trazer esse lado. Mas o primeiro ciclo seria bastante interessante seguir essa forma linear aí que seguiu com os Vingadores, para culminar no encerramento de um grande ciclo. E também faz sentido que o Apocalipse seja a primeira grande ameaça. Por quê? Porque vai justamente trabalhar a evolução dos personagens no uso de seus poderes, no domínio, para enfrentar, talvez, né, até então, o mutante mais poderoso já apresentado. Não faz sentido, por exemplo, trabalhar o Apocalipse de início no primeiro filme, como quiseram fazer lá na extinta Fox, com eles adolescentes, sem o menor preparo nem como equipe. Então seria bastante interessante ver toda essa questão de temática, de realmente trazer essa ameaça terrestre, porque o Apocalipse é uma ameaça terrestre, embora ele tenha lá, né, por exemplo, uma ligação com os Eternos, com os Celestiais. Isso seria interessante também trazer para o filme, mas ele é essencialmente uma ameaça terrestre, mutante, e aí o que iria ser feito? A união de várias equipes formada por X-Men, Irmandade, novos mutantes, X-Force, X-Factor. A própria SHIELD poderia aí renascer e ajudar com recursos, né, humanos, aí justificando a reativação do programa Sentinela, como nós vimos na animação. Enfim, tudo para neutralizar a ameaça. E se seguir o exemplo, né, de que a Vampira foi a chave principal, nada melhor, nada mais justo do que ela seja a responsável também para enclausurar o Apocalipse novamente. E a partir disso, então, com os mutantes já desenvolvidos, poderia ter aí uma quebra, né, uma divisão aí de equipes, enfim, poderia abordar de várias formas, mas eu acredito que esse ciclo poderia ser mantido. Seria muito interessante se mantivesse esse ciclo. E eu quero saber de vocês, o que vocês esperam a partir disso? Concordam comigo? Discordam? Tem algo a acrescentar? Eu espero que vocês comentem, que vocês fiquem bem e até a próxima.